É o seguinte, vou colocar na tela para vocês alguns resultados da Série D do Campeonato Brasileiro. Destaque para esse jogo aqui, ó. Jogo do Pouso Alegre contra o São José. Tá? Pouso Alegre venceu o São José por 3-0, jogo lá em Minas Gerais. E aconteceu um fato curioso, assim, para os dias de hoje, embora isso aí fica... cada um vai analisar de um jeito. A CBF liberou para os clubes os direitos de transmissão das partidas. Assim como na semana passada, o São José fez a estreia contra o Costa Rica, né? E a equipe Arquibancada Esporte Clube, né? Do Felipe Viana, dos nossos amigos lá de São José dos Campos, fizeram a transmissão dentro do canal do São José, né? Do Esporte Clube, do YouTube, a TV Águia. O Pouso Alegre, a princípio, não ia fazer a transmissão do jogo, né? Porque os direitos são dos clubes e os clubes eles escolhem se preferem fazer a transmissão ou não. Então, o Pouso Alegre, desde o início da semana, tinha divulgado que não ia fazer a transmissão da partida. Automaticamente, a galera da arquibancada, o pessoal de São José dos Campos, se mobilizou para que pudesse ir até o estádio para fazer a transmissão no canal do São José. Só que o Pouso Alegre não liberou nem a arquibancada para fazer a transmissão, no caso, no canal do São José, nenhuma outra equipe. Eles não quiseram fazer a transmissão e não liberaram que a equipe do time visitante fizesse, porque eles alegaram que isso afastaria o público do estádio. Então, por isso que nós não tivemos a transmissão, esse jogo ficou no escuro, e quem ganhou com isso foram as emissoras de rádio que foram até Pouso Alegre fazer a transmissão da partida. E aí eu falo de vários amigos que tenho lá em São José dos Campos, que foram com as suas equipes de rádio para o estádio transmitir o jogo. Então, em pleno século XXI, em pleno ano de 2024, nós temos esse pensamento pequeno de não proporcionar para torcedores, não só de Pouso Alegre, que não estão na cidade, acho que o mais importante é isso. Porque, na minha modesta opinião, isso não ia interferir em nada no público que esteve presente no jogo entre Pouso Alegre e São José. Inclusive, vou ver se eu consigo até achar a informação do público presente para saber se de fato funcionou essa estratégia da equipe mineira. Queria a opinião de vocês relacionado a isso. Sim, com certeza, né, Gil? A Série A do Campeonato Brasileiro, a gente vê os estádios lotados aí, porque ninguém está transmitindo. Então. Com certeza, né? É uma lógica assim, né? Eu não consigo nem adjetivar essa lógica do pessoal da diretoria do Pouso Alegre, enfim, quem tomou essa decisão esdrúxula, né? Enfim, o torcedor, que é torcedor, ele vai no estádio com ou sem transmissão, né? Ele gosta do time. Então, assim, se o jogo não for transmitido e o time não estiver indo bem, ele não vai gastar o tempo dele para ir lá apoiar o time que não está bem, né? Ou que pelo menos não está dando alegria para ele. E a lógica inversa também acontece. Se o jogo for transmitido e o time está lá, né, jogando bem, tá, o torcedor vai no estádio. O detalhe da transmissão é para quem não pode ir ao jogo, ou porque não consegue ir no jogo, enfim, ou porque geograficamente falando está muito longe, ou porque, enfim, tá com algum problema no serviço, né? Enfim, sempre tem algum motivo que não leva o torcedor a ir ao estádio. O jogo ser transmitido ou não é um motivo desse. Enfim, a gente viu tanto isso nas divisões inferiores, né, do Campeonato Paulista, né? Que tem todos os jogos transmitidos pelo YouTube. Isso não afasta o torcedor, pelo contrário, né? Os estádios sempre cheios, né? Na Copinha, estádio cheio. Eu fui no estádio, o jogo ia ser transmitido pelo YouTube, né? Entre Catanduva e Ponte Preta pela Copinha. Estádio completamente lotado. Não faz diferença nenhuma. Enfim, uma pena, né? O pessoal do Pouso Alegre ter esse tipo de pensamento. Até porque é a divulgação da marca, né? O patrocinador ia querer ver o seu patrocínio estampado na transmissão do YouTube, né? Com milhares de pessoas assistindo o jogo. Enfim, Gil, o principal perdedor dessa história é o torcedor. E, em seguida, é a equipe da casa, né? Porque deixou de ter uma promoção, uma visibilidade maior dos seus patrocínios, enfim. É incrível, inacreditável. Essa é a minha definição depois dessa história, Gil. Bom, eu já consegui o público presente no jogo de sábado, tá? Vamos só ouvir o Matheus Rosa sobre a opinião dele. Daqui a pouco já vou divulgar quantas pessoas estiveram no Manduzão, que é o estádio lá do Pouso Alegre.
Não, eu concordo com o Matheus Silva. Tipo, não é descabido esse pensamento, né, nos dias de hoje. Inclusive, como o Matheus falou, tipo, você vai tirando a visibilidade do seu time, tirando a visibilidade de patrocinadores, tirando visibilidade de quem não consegue chegar ao estádio. Você não está aproximando o seu time do seu bem mais importante, que é a torcida, que está longe. O torcedor já está longe, já não tem condições de ir ao estádio, e você ainda afasta mais ainda. Decisão final triste, né? E depois ainda dificulta que a equipe adversária faça uma transmissão, uma decisão menor ainda, ou seja, só erraram, só fizeram decisões erradas e pequenas, né? Apequenaram, entre aspas, apequenaram muito o Pouso Alegre com essas decisões por parte da diretoria. Eu acho que se você quer fazer o público ir ao estádio, ajusta o preço do ingresso. Eu acho que isso chama muito mais atenção para o torcedor do que não deixar o jogo ser transmitido. O torcedor se reúne com a família para assistir um jogo no final de semana. O momento do brasileiro estar com a família e ver um jogo, ou estar com os amigos e ver o jogo. Não dá para entender o porquê dessa decisão. Inclusive, se reuniram para ter essa decisão, para pensar e votar nisso. Todo mundo errado. É complicado, viu? Ó, a informação aqui é do site terradomandu.com.br. Né? Tá aqui um texto do jornalista Magson Gomes, ele postou aqui ontem. Tá aqui, ó. Pouso Alegre faz 3-0 no São José pela Série D. Pousão chegou à primeira vitória na competição em 2024. E aí tem uma bela foto, inclusive, né? O Pouso Alegre que tem um uniforme vermelho e preto, né? Lembrando muito o... Lembra, se a camisa fosse listrada, eu poderia falar que era o Milan Mineiro. Mas, como a camisa é vermelha só e com detalhes em preto aqui, então vamos... se bem que depois eu vou dar uma olhadinha, que com certeza tem um time de fora com um uniforme parecido com esse do Pouso Alegre. E o São José jogou todo de branco. Foto aqui do Chiarini Júnior, né, da empresa Roma Comunicação e Marketing. Tô vendo aqui, ó, que, né, o jogo foi 3-0, né, para o Pouso Alegre. A equipe comandada pelo Cícero Júnior recuperou-se com uma vitória diante da sua torcida. E aí o que acontece? Gols da partida marcados por Brandão, 5 minutos de jogo, Thaleson aos 24 e David Lima, aos 49 minutos da etapa final. Público presente no Manduzão neste sábado foi de 1.537 torcedores, com uma renda de R$ 21.400. Então, este foi o público e essa foi a renda do estádio. Confesso que eu não sei a capacidade máxima do estádio, mas enfim, eu vou procurar a capacidade máxima do estádio do Pouso Alegre para saber se essa estratégia deu certo, viu? De qualquer maneira, na próxima rodada, o Pouso Alegre vai jogar de novo em casa no sábado que vem contra o Patrocinense. Patrocinense que faz parte da equipe do grupo do São José e do Pouso Alegre. Inclusive, vou colocar na tela para vocês verem a classificação do grupo, como ficou depois desse jogo. O São José que precisa recuperar-se na competição. Empatou em casa com Costa Rica, perdeu agora para o Pouso Alegre fora de casa. E na próxima rodada, antes de eu colocar a classificação, vamos lá, deixa eu colocar aqui a próxima rodada. A próxima rodada, o São José vai jogar contra o Santo André, 6 da tarde, no próximo sábado, dia 11 de maio. Então, próxima rodada, o São José joga em casa contra o Santo André, né? Lembrando que nós temos os paulistas todos nesse grupo, né? Então, temos aqui na liderança o Água Santa e a Inter de Limeira está ficando na liderança também, que está jogando agora, inclusive, viu, Matheus Silva? Ah, sim, vencendo por 3-0 aí o Costa Rica. Isso confirma que o resultado do São José em casa com Costa Rica foi ruim. Foi ruim. O São José na Série A2, né? Indo para a Série D, realmente uma responsabilidade muito, muito alta, né? É difícil montar um time bom. Vindo de Série A2 para uma Série D, enfim, é um parâmetro diferente, né? Mas, enfim, fui dar uma olhada aqui. O nosso querido estádio, o Manduzão, 26 mil pessoas, Gil. De fato... Então, é isso. Então, né? Como diz um amigo meu, você dorme com um barulho desse? Pois é. Enfim, né? Acho que tudo que a gente falou aqui só se confirmou depois dessa informação. 26 mil pessoas é a capacidade do estádio. 1.000 pessoas acompanharam a partida presencialmente. E aí, quantas pessoas não acompanharam? E aí, quantas pessoas não acompanharam? Exatamente.
merece até um minuto de silêncio, né? Por isso que a gente ficou quieto. Mas, ó, a classificação tá assim, ó. Água Santa e Inter de Limeira com o resultado que tá rolando agora, jogando contra o Costa Rica, pelo jeito acho que é fora de casa, né? Pelo que eu entendi no diagrama do resultado ali. Depois temos Pouso Alegre, Maringá, Santo André, Costa Rica, Patrocinense e São José. Então, São José precisa vencer o Santo André na próxima rodada para se recuperar.